Se você acha que a Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians vai ser decidida apenas dentro das quatro linhas, eu preciso te avisar agora que existe um fator fora de campo que já está incendiando essa final antes mesmo da bola rolar. A CBF escalou um árbitro que carrega um histórico pesado, recheado de polêmicas, decisões questionáveis e jogos que até hoje geram revolta na nação rubro-negra. E quando você entende quem é esse nome e o que já aconteceu em partidas do Flamengo sob o comando dele, a preocupação deixa de ser exagero e passa a ser alerta máximo. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o seu gostei. Isso fortalece demais o conteúdo, ajuda o vídeo a chegar a mais rubro-negros e garante que você não perca nenhuma informação importante sobre o Flamengo, principalmente em jogos decisivos como esse. Agora fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui muda completamente a forma de enxergar essa Supercopa. A Confederação Brasileira de Futebol confirmou que o árbitro da decisão entre Flamengo e Corinthians será Rafael Klein. O jogo acontece no próximo domingo, dia 1º, às 16 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A escolha foi feita em audiência pública, mas isso não diminuiu em nada a repercussão negativa entre torcedores dos dois clubes. Pelo contrário, a escalação reacendeu lembranças que o torcedor do Flamengo preferia esquecer. Essa será a 15ª partida do Flamengo com Rafael Klein como árbitro principal. E quando olhamos o histórico recente, fica claro por que esse nome causa tanta apreensão. Não é apenas uma questão de gosto ou implicância. Estamos falando de jogos grandes, decisões importantes e lances que até hoje são debatidos como erros graves de arbitragem. Um dos episódios mais lembrados aconteceu em 2023, em um jogo contra o Santos pelo Brasileirão. Naquela partida, cartões aplicados a Bruno Henrique acabaram se tornando parte de uma denúncia pesada, envolvendo o nome do atacante. No mesmo jogo, Gerson foi expulso após revisão do VAR, mesmo tendo recebido inicialmente apenas cartão amarelo, um lance que mudou completamente o rumo da partida e que até hoje gera debate entre torcedores e analistas. Em outro clássico, no Fla-Flu, Rafael Klein deixou de marcar um pênalti claro em David Luiz, um lance que gerou protestos fortes do Flamengo, questionamentos públicos e mais uma mancha em uma arbitragem que já vinha sendo vista com desconfiança. Esses não são casos isolados, eles fazem parte de um padrão que preocupa. Rafael Klein é conhecido por uma condução de jogo extremamente intervencionista, média alta de faltas, muitos cartões e interrupções constantes. Isso impacta diretamente o ritmo da partida, e esse é um ponto que o Flamengo vem criticando de forma recorrente ao longo da temporada de 2025, um time que gosta da bola rolando, da intensidade e da pressão alta acaba sendo prejudicado quando o jogo é picotado o tempo todo. Mas se o torcedor do Flamengo está apreensivo, o torcedor do Corinthians também não tem motivos para comemorar essa escolha. Existe um dado que chama muita atenção. O Corinthians nunca venceu uma partida apitada por Rafael Klein. São 8 jogos até agora, com 3 empates e 5 derrotas. Um retrospecto que pesa, principalmente em uma final de jogo único, onde qualquer detalhe pode decidir o campeão. E é exatamente por isso que essa escalação ganha um peso gigantesco. Não se trata apenas de quem é melhor tecnicamente, de quem vem mais preparado ou de quem tem o elenco mais forte. Existe uma expectativa enorme de que a arbitragem não seja protagonista, que não roube a cena, que não vire manchete depois do apito final. Na próxima parte, eu vou te mostrar jogo a jogo o histórico completo do Flamengo com Rafael Klein, passando por Brasileirão e Copa do Brasil, para você entender como essas decisões se repetem e por que esse nome causa tanto incômodo na nação. Agora presta muita atenção, porque quando a gente coloca o histórico completo do Flamengo com Rafael Klein na mesa, jogo por jogo, a sensação de alerta só aumenta. Não é uma análise emocional, é leitura fria dos fatos, dos contextos e principalmente dos momentos em que essas partidas aconteceram, jogos decisivos, jogos de pressão e quase sempre com algum tipo de discussão envolvendo a arbitragem. Nos confrontos mais recentes, em 2025, Rafael Klein apitou o Flamengo e Atlético Mineiro pelo Brasileirão em um empate em 1-1, um jogo travado com muitas interrupções e reclamações sobre o critério de faltas. Pouco tempo antes, no mesmo campeonato, ele esteve no comando da goleada do Flamengo sobre o Sport por 5-1. Mesmo em um placar elástico, o número elevado de cartões e paralisações chamou atenção.
Em setembro daquele ano, Flamengo e Ceará empataram em 1-1 no Maracanã, novamente com um jogo muito picotado e ritmo abaixo do esperado para um time que buscava imposição dentro de casa. Mas o ponto mais sensível de 2025 aconteceu na Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentaram em um confronto dramático que terminou com eliminação nos pênaltis após derrota por 4-3 no tempo normal. Uma partida marcada por decisões polêmicas, discussões com o VAR e um clima de tensão constante do início ao fim. Para muitos torcedores, aquele jogo consolidou a desconfiança definitiva em relação à condução de Rafael Klein em partidas grandes. Voltando um pouco no tempo, ainda em 2025, o Flamengo venceu o Vitória fora de casa por 2-1 em mais uma atuação segura do time. Mesmo assim, o número de faltas e cartões voltou a ser tema no pós-jogo. Em 2024, a lista continua extensa. Pela Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 3-1 em casa em um jogo decisivo. Apesar da vitória, houve reclamações sobre critérios diferentes para faltas semelhantes ao longo da partida. No Brasileirão de 2024, Rafael Klein esteve presente em vitórias importantes do Flamengo. Contra o Cruzeiro, fora de casa, triunfo por 2-0. Contra o São Paulo, vitória por 1-0 no Maracanã. Contra o Fluminense, vitória por 1-0 em clássico direto. Em todas essas partidas, um ponto em comum apareceu nas análises: jogo truncado, muitas marcações e pouca fluidez. Mas nem só de vitórias é feito esse histórico. Em 2023, o Flamengo viveu momentos bem delicados sob o apito de Rafael Klein. A derrota para o Santos por 2-1 ficou marcada não apenas pelo resultado, mas pelos cartões aplicados a Bruno Henrique e pela expulsão de Gerson após revisão do VAR. Contra o Atlético Paranaense, derrota pesada por 3-0 em casa, em uma atuação muito abaixo e com decisões que aumentaram a pressão sobre o elenco. Houve também empates contra São Paulo e derrotas para Cruzeiro que entraram na lista de jogos frustrantes daquela temporada. O dado mais curioso é que Rafael Klein também apitou Flamengo e Corinthians em 2023, em um jogo vencido pelo rubro-negro por 1-0. Mesmo nesse confronto específico, houve reclamações do lado corintiano, o que reforça como esse árbitro dificilmente sai de campo sem gerar algum tipo de insatisfação. Quando você olha esse panorama geral, percebe que não se trata apenas de resultados positivos ou negativos. O ponto central é o estilo de arbitragem. Um árbitro que intervém muito, que usa o apito com frequência e que acaba influenciando diretamente no ritmo das partidas. Em uma final de Supercopa, com dois gigantes do futebol brasileiro, esse perfil acende um sinal vermelho enorme. E tem mais um detalhe importante que pouca gente está comentando, mas que pode ser decisivo nessa final: o comportamento do Flamengo em jogos de decisão, quando o clima esquenta e a arbitragem se torna protagonista. Na próxima parte, eu vou te mostrar por que essa escalação pode mudar completamente o cenário da Supercopa, como isso afeta o psicológico dos jogadores e o que o Flamengo precisa fazer para não cair em armadilhas dentro de campo. Aqui é onde a análise fica ainda mais profunda, porque uma final como Flamengo e Corinthians não se decide só na bola, no esquema tático ou na qualidade individual, ela se decide também no controle emocional. E quando a arbitragem entra em cena com um perfil tão intervencionista, o impacto psicológico nos jogadores passa a ser tão importante quanto qualquer jogada ensaiada. O Flamengo chega para essa Supercopa com um histórico recente de críticas abertas à condução da arbitragem no futebol brasileiro. Em 2025, dirigentes, comissão técnica e até atletas já demonstraram um incômodo com jogos excessivamente picotados, com critérios irregulares e com decisões que quebram o ritmo do time. Isso cria um ambiente de atenção redobrada dentro de campo, mas também pode gerar ansiedade, reclamações excessivas e cartões evitáveis. E esse é exatamente o tipo de cenário que favorece um árbitro com perfil mais rígido. Rafael Klein é conhecido por não tolerar pressão constante, cercos exagerados e reclamações contínuas. Quando isso acontece, o jogo foge do controle emocional e passa a ser decidido no detalhe. Um cartão mal administrado, uma falta próxima da área, uma expulsão que muda completamente o desenho da final. Em decisões recentes, o Flamengo mostrou evolução nesse aspecto, mas ainda carrega cicatrizes de partidas em que perdeu a cabeça antes de perder o jogo. O
torcedor lembra bem. Não foram poucas as finais em que o rubro-negro começou melhor, criou mais chances, mas acabou prejudicado por erros próprios somados a decisões externas que aumentaram a tensão. Em uma Supercopa, que é jogo único, esse risco é multiplicado. Do outro lado, o Corinthians entra em campo carregando um peso diferente. O retrospecto negativo sob o apito de Rafael Klein não é coincidência. O time paulista costuma sofrer com jogos de muita interrupção, onde não consegue impor intensidade nem sequência de passes. Isso gera nervosismo, faltas duras e desgaste mental. Em uma final contra o Flamengo, isso pode ser fatal se não houver equilíbrio. O ponto central é que a arbitragem já entra no jogo como um assunto presente na cabeça dos jogadores. Mesmo que ninguém fale publicamente, todos sabem quem está apitando, o que já aconteceu antes e como esse árbitro costuma conduzir partidas grandes. Isso muda comportamento. Um zagueiro pensa 2 vezes antes de dar um bote. Um atacante evita o confronto físico. Um volante segura a reclamação e acaba engolindo a frustração. E quando o jogo começa assim, qualquer decisão vira combustível para incendiar o ambiente. Um cartão cedo, um pênalti revisado no VAR. Uma falta dura que passa sem punição, tudo isso pesa mais em uma final, e é exatamente aí que mora o perigo para o Flamengo. Não cair na provocação, não perder o foco, não deixar que a arbitragem vire o assunto principal antes do apito final. A comissão técnica do Flamengo sabe disso. A preparação para essa Supercopa passa por um trabalho mental intenso, conversas internas, orientação clara sobre comportamento e uma estratégia definida para lidar com possíveis decisões controversas. A ordem é simples: jogar bola, manter intensidade e evitar qualquer tipo de confronto desnecessário com a arbitragem, porque se o Flamengo conseguir impor seu ritmo desde o início, com posse, pressão alta e movimentação constante, a arbitragem tende a aparecer menos. Quando a bola rola, o jogo flui e o árbitro perde espaço para interferir. Mas se o jogo virar disputa física, reclamação e nervosismo, o risco aumenta exponencialmente. E tem um último ponto que deixa essa final ainda mais imprevisível: o fator palco. Mané Garrincha, estádio neutro, torcida dividida e clima de decisão nacional. Tudo isso amplifica qualquer erro, qualquer polêmica e qualquer reação exagerada dentro de campo. Na próxima e última parte, eu vou te mostrar o que esperar dessa Supercopa, quais são os cenários possíveis e por que essa arbitragem pode entrar para a história, para o bem ou para o mal. Agora chegamos ao ponto final dessa análise e tudo converge para uma única pergunta que não quer calar: a Supercopa do Brasil será lembrada pelo futebol jogado ou pela arbitragem? Essa é a dúvida que paira sobre Flamengo e Corinthians desde o momento em que a Confederação Brasileira de Futebol confirmou Rafael Klein como árbitro da decisão. Em uma final de jogo único, qualquer detalhe ganha proporção gigantesca: um lance interpretativo, uma falta marcada ou não marcada, um cartão aplicado cedo demais. Tudo isso pode alterar completamente o roteiro de uma partida que deveria ser decidida pelo talento, pela estratégia e pela capacidade dos jogadores em momentos de pressão máxima. O Flamengo chega como um time acostumado a finais, com um elenco experiente, jogadores rodados e um histórico recente de decisões importantes. Mas justamente por isso, a cobrança é maior. O rubro-negro sabe que não pode entrar em campo já em clima de desconfiança. Precisa transformar essa preocupação em concentração, em foco absoluto, em maturidade emocional. O Corinthians, por sua vez, entra como um adversário que cresce em cenários de pressão, um clube que historicamente sabe jogar decisões, mesmo quando não é apontado como favorito, e em uma final, isso pesa, ainda mais quando o retrospecto com o árbitro não é positivo, o que pode servir tanto como alerta quanto como motivação extra para quebrar um tabu incômodo. O desejo dos torcedores dos dois lados é o mesmo: que a arbitragem não seja protagonista, que o VAR seja usado apenas quando necessário, que o apito não sufoque o jogo, que a Supercopa seja decidida no talento de quem veste a camisa dentro de campo. Mas a realidade do futebol brasileiro mostra que isso nem sempre acontece, e quando não acontece, a repercussão é imediata. Redes sociais em ebulição, debates intermináveis, análises de lances quadro a quadro.
E uma final que poderia ser lembrada por um golaço acaba sendo marcada por uma polêmica. Por isso, a postura do Flamengo será determinante, não apenas taticamente, mas emocionalmente. Cada jogador precisa entender que qualquer reação exagerada pode custar caro, cada dividida precisa ser calculada, cada reclamação precisa ser evitada. O jogo precisa ser jogado com a cabeça fria e o coração quente e, se o Flamengo conseguir impor seu estilo, controlar a posse, pressionar no campo adversário e transformar sua superioridade técnica em gols, a arbitragem tende a ficar em segundo plano. Mas se o jogo se tornar truncado, nervoso e recheado de interrupções, o risco de uma decisão polêmica aumenta consideravelmente. No fim das contas, a Supercopa do Brasil já está cercada de expectativa, tensão e desconfiança. A escalação de Rafael Klein só adicionou mais um ingrediente explosivo a essa final. Cabe agora aos jogadores decidirem se o domingo será lembrado como dia de festa ou como mais um capítulo de debate no futebol brasileiro. E agora eu quero saber de você. Você acha que a arbitragem vai influenciar o resultado dessa Supercopa ou acredita que o Flamengo vai passar por cima de tudo dentro de campo? Deixe o seu comentário, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e fortalece com o gostei. A nação merece informação, análise e verdade.